Agora sim. Não sei se é o antivírus não, porque o meu tá funcionando com o antivírus ligado. Mas o seu antivírus é o Avast também? Não, é do próprio Windows. O meu também é do próprio Windows. O antivírus do próprio Windows funciona, que é o meu caso aqui, Isabela. Eles estão usando o antivírus Avast, então acredito que seja por isso. Tanto o Tobias quanto o Murilo tentaram usar o Avast e não deu certo. Então, estou presumindo que seja o antivírus. E se baixar com o antivírus ligado também, vai ter que, acho, baixar de novo. Tem que baixar com o antivírus desligado. Ah, é? Isso eu não sabia. Enfim. Então, vamos supor então que eu não tenha chamado o programa ainda, né? Então, tem que digitar aqui o pkg, aí digita install não, desculpa, load, e digita, no caso, symbolic. Enter. Ok, chamou o programa então. A ideia aqui é o seguinte, pessoal, para isso aqui estar funcionando, você tem que conseguir declarar uma variável. E você declara as variáveis a partir desse comando aqui. Exemplo, quer declarar a variável x. Uma vez que eu aperte o Enter aqui, ele vai ter um processamentozinho aqui, e daqui a pouco ele vai voltar a funcionar. Esse aqui ele está processando. Ele só faz isso na primeira vez que você manda compilar, entendeu? Depois ele fica direto, ele não tem mais esse retardamento, não. Pronto, agora está legal. Se por acaso eu tivesse declarado a variável x aqui e tivesse dado um erro, é porque então o pacote symbolic não estava ativado. Ok? Tranquilo? Então, se você digitou isso aqui e deu erro, simplesmente não está ativado o pacote. Tem que pegar e digitar isso aqui, esse comando aqui, para você conseguir ativar o pacote. Essa é a primeira coisa. Pessoal, olha só, eu fiz muita coisa que vocês podem perceber aí sobre derivada, derivada parcial, sobre limite, sobre integral. Como não vai dar tempo de ver tudo, eu vou suprimir a parte sobre limites e vou trabalhar só com derivadas, a primeira derivada, que é a mais básica, e depois a derivada parcial. Depois eu vou passar para vocês também um site, que eu gostei muito, que é um site do MATLAB, que tem todos os comandos que você precisa, é muito fácil para você usar. Tem um detalhezinho que é o seguinte, esse programa aqui é o programa Octave. Existe um programa chamado MATLAB também. O MATLAB ele é mais completo que o Octave, muito mais completo. Já vem com esse pacote de símbolos instalado, tudo isso, só que é um pacote pago. No entanto, tanto os comandos do MATLAB quanto os comandos do Octave são, assim, na sua grande maioria, iguais. O que você digita no MATLAB e consegue fazer, se você pegar e digitar no Octave, você também consegue fazer. Depois eu passo esse site para vocês, que tem me ajudado muito a preparar as aulas. Tá? Ok. Dito isso, eu vou começar então com um exemplo aqui. Vou pegar o primeiro exemplo que eu fiz aqui de derivadas. Aquele esquema, lembra que o CLC é para você limpar a tela? Aqui eu peguei e escrevi isso aqui, ó. Digitar isso aqui, sempre para ativar o pacote symbolic. Se você não digitar isso, você não consegue ativar o pacote symbolic. E toda vez que você for utilizar o pacote symbolic, a gente é obrigado a digitar isso aí na primeira vez. Aí, beleza. Eu declarei, no caso, a variável x, tá? Você pode declarar SYM, se for só uma variável. Se for mais de uma, você coloca S. Se quiser usar também o S aqui dessa maneira, você pode também, não tem problema nenhum, não. Primeiro exemplo, função polinomial. Isso aqui é só um texto que vai ser ignorado. Gente, eu vou começar com vocês. A primeira coisa que eu fiz aqui foi declarar essa função. Ela estava inabilitada, agora eu habilitei. Que função que é essa? Ó, é um x elevado à quarta, menos 1/3 vezes x elevado ao quadrado, mais 2 vezes x menos 3. Sempre que você for colocar multiplicação, tem que pegar e colocar o asterisco. Se você não colocar o asterisco, dá erro. O grande pulo do gato está aqui, ó, nesse comando aqui. Esse diff é o operador que você utiliza para calcular a derivada. Então, vai pela lógica. Ó. O que ele vai fazer aqui? Ó, isso aqui vai ser uma variável. E você vai pegar e vai calcular a derivada da função f de x e vai guardar na variável diff f. Então, isso aqui poderia ser qualquer coisa. Escrevi diff por opção. O comando é esse cara aqui. Esse que é o comando. Tá? Então, no caso, é o cálculo da derivada. Cálculo da derivada. Está um texto horrível. Aqui, no caso, é calcular a derivada e guardar
na variável df. df é só uma variável, poderia ser qualquer variável, eu optei por essa. O comando, né? Vou até colocar aqui. O comando usado é o diff. Esse é o comando usado. Beleza. Então, pessoal, se você pegar e mandar compilar agora, olha o que vai acontecer. Compila. Vem aqui. O que ele fez aqui foi o seguinte, olha. Ele escreve dessa maneira que vocês estão vendo aí. Primeiramente, o que é o x à quarta menos x ao quadrado sobre 3 mais 2x menos 3? É a função que eu declarei aqui, ó. X à quarta, 1/3 de x, né, que é x ao quadrado sobre 3, mais 2 vezes x menos 3. Lembra que se eu quisesse esconder a função, o que eu faço se eu quiser esconder? Se eu vir aqui e colocar um ponto e vírgula assim, você declara a função, só que não exibe. Quer ver? Aqui, por exemplo, ó, só mostrou a derivada dela, acabou não exibindo. Tá? Mas eu quero que exiba, fica melhor. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Ok, tem umas coisas escritas aqui que eu não sei o que significa, mas enfim, por enquanto não vai surtir efeito para a gente. Bom, vamos ao que interessa. Se você analisar, quem é a derivada do x elevado a 4? 4x ao cubo. A derivada do x ao quadrado sobre 3? 2x sobre 3. A derivada de 2x é 2, a derivada do 3 é 0. Eu peguei essa função elementar para a gente começar a entender. Aí, se você vier aqui, pessoal, tem uma coisa muito legal. Lembra que para a gente, quando eu ia calcular, por exemplo, máximos e mínimos, o que importava era o valor da derivada calculada em um ponto. Essa conta aqui, dessa maneira que eu fiz aqui, ó, eu guardei a derivada nessa variável aqui. Aí, esse comando aqui de baixo, na verdade, não é um comando. Se você pegar a variável que você utilizou aqui em cima e colocar dessa maneira aqui, o que ela faz para você é calcular o valor da derivada no 3. Quer ver? Compilei. Vem aqui, ó. Você pode perceber aqui, se eu pegar o 3 e colocar aqui, fazer aqui na calculadora só para comprovar. Ó. 4 vezes 3 elevado ao cubo. Menos 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Aliás, vezes 3 só. Dividido por 3. Mais 2 dá exatamente 108. Então, você consegue calcular a derivada, que é isso aqui tudo, e consegue calcular o valor da derivada no ponto que você quer. Enfim, é isso aqui. Conseguiram entender, pessoal, essa primeira parte aqui? Deixa eu fazer um teste de uma coisa aqui, para ver se para de aparecer aquele monte de coisa escrito lá. Não parou, deu no mesmo. Enfim, tem um negócio escrito aqui que eu não sei por que ele está escrevendo isso, mas depois a gente vê o motivo disso. Desisto. Até aqui, tudo bem, pessoal? Entenderam esse primeiro exemplo aqui? De boa? Ó, aí eu vou bloquear essa parte aqui. Vou desabilitar. Eu vou trabalhar com uma função um pouco mais complicadinha, que é essa função aqui. Função racional. Lembra que a função racional é quando você tem uma divisão de funções, tá? A função racional é quando você tem uma divisão de polinômios, que é o que nós temos aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui, olha, que função que é essa aqui? Essa função seria um 2x ao quadrado mais 5x menos 3x à quarta menos 10.
Eu pergunto a vocês, pessoal, numa conta dessa, como é que você faria para calcular essa derivada aí na mão? Qual a fórmula que você teria que utilizar? Regra do quociente. Regra do quociente. Se você vir agora e mandar fazer isso aqui, olha, não se assustem, daí isso aqui é a continha. Você fala, meu Deus, ó, aqui é a função 2x ao quadrado mais 5x sobre 3x, a quarta menos 10. A derivada dessa conta toda aqui. Está correta, tá? Eu já fiz isso aqui para testar no papel. Está correto mesmo. Na verdade, seria o quê? Menos 12x ao cubo, né? Tal. Ele simplesmente separou as contas, mas eu já fiz essa conta, realmente é isso aqui. Lembra que para a gente não interessa em si a expressão algébrica, o que interessa é ela calculada no número. Aí aqui, por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei essa derivada dessa função aqui e guardei nessa variável. Fiz o mesmo esquema que o de cima. Isso aqui vai me possibilitar fazer o quê, pessoal? Que eu acabei de destacar agora. O que esse comando aí faz? Vamos lá? Ó. Exatamente. Porque aqui o df de x, eu guardei a derivada nessa variável aqui. Essa conta aqui, o que ela faz? No lugar do x da derivada aqui, coloca zero e resolve. Tá aqui. Mandei compilar, apareceu aqui. Aí percebam aqui que o número que apareceu foi o número em forma de fração. Eu peguei, juro que eu fiz isso, eu fiz um teste antes, tá? Peguei no lugar do x, coloquei o 3 e fiz toda essa conta que de fato dá isso. A parte legal, pessoal, também que falta passar para vocês é o seguinte, percebam que tem uma fração lá. E se eu quisesse, em vez de fração, quisesse um número em decimal? Esse comando double aqui, ele pega o valor que você tem aqui em cima e coloca ele em decimal. Sempre que a função desse comando double aqui é pegar a expressão que você tiver aqui, o resultado, e colocar em forma de número decimal. Ó, mandei compilar de novo, que eu acabei de habilitar ele. Dá isso aqui, de fato. Se você pegar 6.731 e dividir por 54.289, dá aproximadamente menos 0,12398. E aí, como estamos? Legal, pessoal? Tranquilo aí todo mundo? Estão acompanhando? Bom, depois eu passo para vocês isso aqui também, não se preocupem não. Ok. Esse exemplo aqui é de uma função trigonométrica. Esse terceiro exemplo aqui, deixa eu habilitar isso aqui. Ó, quando você trabalha com, tem um seno vezes uma tangente de x ao quadrado mais 1. E aí? Uma conta dessa é o seguinte, se eu mandar compilar agora, ela vai me dar só a forma algébrica por enquanto. Tá aqui, ó. Forma algébrica. Seria 2x tangente ao quadrado de x ao quadrado mais 1. A notação eu sei que é ruim, mas está correta. Que multiplica o seno, aqui cosseno vezes tangente de quem? X ao quadrado mais 1. Esse traço que ele coloca aqui, essa barra invertida aqui, e essa barrinha aqui, é como se fosse um parênteses dele, percebem isso? Ó? Quer dizer que isso aqui, ele, em vez de utilizar parênteses, ele acaba delimitando por essa barra e por essa contrabarra aí. Certo, pessoal? Tranquilo isso aqui? É a notação que ele utiliza. É isso aí que ele faz. Por exemplo, esse 1 aqui não é 1 dividido por vezes C, não. Ele está fechando aqui, só que ele está fechando nesse ponto aqui o parênteses e multiplicando toda a expressão pelo seno. Então, ele não tem parênteses. O que ele utiliza no lugar do parênteses é essa contrabarra com essa barra aqui. Legal? Tudo bem? Não se preocupem não, isso aqui está ficando gravado e daqui a pouco eu mando para vocês essa aula aqui, além de mandar também o programa em si, como é que é feito. Quando eu liberar isso aqui, pela lógica, vocês vão me dizer o que vai acontecer. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa derivada aqui, dessa função que foi guardada nessa variável aqui, e vai calcular o valor dela no 3. Simples assim. Então, roda.
Percebam só, olha que coisa interessante. Aqui está cosseno de 3 vezes 10 tangente de 3, que ele só substituiu, vezes mais 6, que multiplica tangente ao quadrado de 10, mais 1, né? Isso aqui é um termo só, vezes seno de 3. Eu pergunto a vocês, pessoal, quanto que dá essa conta aqui? Tem como fazer essa conta aí? Usando a calculadora Cássio, como é que eu faria? Gente, vamos pensar um pouco. Se eu quisesse fazer essa conta da calculadora Cássio, o que eu faria? Colocaria o cosseno de 3 vezes tangente de 10, e assim montando mais 6 vezes tangente ao quadrado de 10, mais 1, fecharia parênteses, vezes seno de 3. Só que eu não quero fazer isso aqui na calculadora, eu quero fazer isso aqui no computador. Então, quando você liberar o comando aqui, ó, o que esse comando faz? Ele pega esse valor que foi dado lá, usando as funções trigonométricas, e calcula o valor decimal dele. Assim, ó. Então, essa conta toda aqui de cima, você calculando ela, ela dá isso aqui, em número decimal. Legal, pessoal? Entenderam isso? Está todo mundo acompanhando aí? Então tá, vou fechar aqui. Vou desabilitar isso aqui, vou desabilitar isso aqui para a gente poder fazer o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um exemplo mais simples aqui até, não tem muito segredo nele não. Enfim, não vou nem gastar meu tempo a comentar não, porque eu tinha começado com um exemplo mais simples. Pessoal, talvez faltou passar aqui para a gente poder completar esse exemplo aqui o seguinte, eu não passei nenhuma que tinha raiz, perceberam isso? Vamos fazer uma com raiz então que eu acho que é interessante, ó. Vamos supor a função f de x igual. No caso de raiz aqui, pessoal, tem duas maneiras de fazer. Como é que você faz uma raiz, como é que você pega uma raiz quadrada e coloca ela em forma de potência com o expoente fracionado? Por exemplo, raiz quadrada seria o quê? Seria a expressão de dentro elevado ao quadrado. Beleza, Tobias. Ok. Só fazer uma pergunta aqui. O Tobias acabou de falar que conseguiu instalar o programa e o anexo. Você conseguiu também, Murilo? Deu certo aí? E você desabilitou o antivírus, Tobias, ou você deixou o antivírus habilitado? O que você fez? Desabilitou. Então você tenta fazer isso também, Murilo. Tenta desabilitar o Avast para ver se funciona, tá bom? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar uma função assim que trabalha com raiz quadrada. Eu sei que se eu tiver uma raiz quadrada, é só pegar a expressão e elevar a meio. Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Vamos colocar um x elevado ao cubo, por exemplo, mais, vamos colocar 3, vou fechar aqui, e vou elevar isso aqui a meio. Quando você fizer isso aqui, é equivalente a você calcular quem? É equivalente a você calcular a raiz quadrada, certo? Perfeito? Então, olha só, x ao cubo mais 3 elevado a meio é como se fosse raiz quadrada de x ao cubo, tá? Aqui eu vou mandar calcular a derivada, então. Teremos o seguinte, diff, vou guardar na mesma variável que eu tenho utilizado em cima lá. Diff, por exemplo, de x igual, aí vou usar o comando de f de x. Se eu mandar compilar, terá que me dar a derivada disso. E dá. Percebam só aqui, pessoal, olha só, a derivada de x ao cubo mais 3 elevado a meio, lembra que elevar a meio é você calcular a raiz quadrada. Ele pegou, em vez de colocar elevado a meio, ele colocou raiz quadrada de x ao cubo mais 3, tá certinho?
Aí quem foi a derivada? Ele desceu o meio, tá vendo aqui? Subtraiu uma unidade, por isso que isso aqui veio para baixo, e pela regra da cadeia multiplicou pela derivada de x ao cubo mais 3. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada do 3 é zero. Ele acertou a conta, como era esperado que ele acertasse, né? Aí, se eu quiser calcular isso aqui em um ponto qualquer, pessoal, é muito simples. Vamos seguir aqui o modelo que eu tinha antes. Só um detalhe, eu tanto posso pegar e calcular aqui no editor de texto, ou se eu quiser vir aqui e colocar, por exemplo, diff. Quero calcular isso aqui, por exemplo, vamos colocar em 4. E der o igual, ele também vai funcionar. Pô, mas deu aquele número feio aí. Aí, para você colocar esse número aqui em decimal, é só fazer aquilo que eu expliquei para vocês, ó. Diff de 4. Aí, se eu mandar compilar, aparece isso dessa maneira aqui. Como é que eu transformo isso em um número decimal? Só usar o comando que já foi passado, é o doble. Doble. E aparece o valor em decimal. Pessoal, alguém me dá um retorno aí. O que vocês estão achando? Estão conseguindo acompanhar? Ou está muito chato? Ninguém está acompanhando nada? O que vocês estão achando do programa? É uma nova visão de você olhar o programa, né? Exatamente. Só que se não souber derivar, você nem consegue. Você tem que ter a lógica na sua cabeça, né? Tem que... O que ele faz para você, ele coloca a mão na massa, é a ferramenta. Você tem que saber o que está por detrás disso, por que a derivada funciona. Enfim, mas pode ser a derivada mais complicada do mundo, que ele faz ela em segundos, né? Você digita a fórmula e está lá a derivada, né? Então, é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta bem legal. A gente vai fazer o seguinte, eu vou guardar isso aqui para mandar para vocês depois. Vou colocar no mesmo arquivo que eu vou mandar para vocês, junto com a parte sobre interpolação, para que vocês possam depois usar como base para fazer as atividades que eu for passar. Qual é o nome do outro programa, Wilson, que você falou? É o MATLAB. O MATLAB, ele é um programa que tem aproximadamente 8 megas, tá? Um programa bem maior, por sinal, só que ele é bem mais completo. 8 megas não, 8 GB, desculpa. Só que ele é pago também. Mas ele é bem mais completo que isso, tanto que aqui o Octave tem cerca de assim, nessa versão que a gente está usando aqui, tinha 300 MB, né? O outro tem 8 GB, para ter uma ideia. Então, ele é bem mais completo. Mas, enfim, para a gente aqui, para aprender a treinar, é o suficiente. Lembra que o nosso foco aqui é aprender a utilizar a ferramenta em si. Vamos lá, então. Deixa eu só salvar isso aqui, pessoal. Ok, vamos lá, então. Voltando aqui, então. Deixa eu compilar para ele salvar dessa maneira aqui. Funcionou aqui. Beleza. Aqui porque ele só apareceu isso aqui porque eu cancelei tudo, né? A única coisa que está ativada aqui nesse momento é o quê? É escrever DISP e a declaração da variável e limpar a tela. Então, por isso que ele não apareceu nada lá. Beleza. Vamos fazer então agora, pessoal, a parte sobre derivadas parciais. Que eu achei bem interessante também. Ele faz derivadas parciais para vocês, cara. É muito legal isso. Que é exatamente a matéria que a gente vê em cálculo 3. Só um detalhe, vocês lembram aquela integral que eu acabei não fazendo ela na última aula de cálculo 3? A número 34? Eu fiz ela aqui. Ele fez assim, entendeu? A gente declarei a função, ele fez e ficou bem interessante.
eu peguei aquela conta número 34 que eu não fiz na aula, fiz ela na mão, deu um trabalho muito grande, mas eu fiz. E depois, só que é número 34, não tinha como comprovar, porque o 34 não tem resposta no livro. Aí eu peguei e fiz aqui utilizando o Octave, funcionou e deu tudo certinho. Bom, vamos lá então. Vamos começar a entender agora as derivadas parciais. Pessoal, primeiramente, como são mais de uma função, então eu declarei a variável x, declarei a variável y. Eu vou começar a liberar algumas coisinhas aqui para vocês entenderem e explicar cada item aqui. Por exemplo, aqui, isso aqui que eu coloquei na primeira linha, isso aqui é a declaração da função de duas variáveis. Ok. A ideia é bem simples aqui. Quando você for declarar uma função com duas variáveis, você coloca x e y e declara a função que você quiser. Aqui eu peguei uma função relativamente simples, para a gente poder começar aqui. Então, vamos lá. Aí, o que você faz aqui? Ó? Qual que é a interpretação que você tem disso aqui? Esse diff aqui, o comando é o mesmo. Aí, você tem que pegar aqui e escrever qual que é a função que você quer derivar. Nesse caso, a função foi essa que eu declarei aqui em cima. Tá? E aqui é bem interessante, pessoal. Se você pegar e lembrar aquela matéria que eu passei para você sobre máximos e mínimos, você tinha que calcular a derivada de primeira ordem, a derivada de segunda ordem e a derivada mista em relação a x e em relação a y. Eu tentei explicar aqui nesses textos o que faz cada item. Então, primeiramente, ó, aqui você declara a função, que está em cima. Aqui a gente vai derivar ela em relação a x, e eu vou querer a primeira derivada. Então, é a derivada de primeira ordem em relação a x. Então, por exemplo, aqui, quer ver? Para a gente poder começar a pensar nisso. Ele é muito intuitivo, o programa. Uma vez que você entendeu a lógica, o resto é tudo muito parecido. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar e mandar compilar isso aqui, ele vai calcular a derivada de quem? Quem que é a derivada em relação a x dessa função? Vamos fazer de cabeça, ó. Dá 2x, derivada do xy em relação a x é só o y. Então, dá 2x mais y, porque a derivada do y ao quadrado em relação a x dá zero. Se eu vier aqui e mandar compilar, tá aqui, ó. Tá aqui que deu um problema. Deixa eu ver o que houve aqui. Ok. Só um detalhe, pessoal. Quando você for declarar mais de uma variável, você não coloca a vírgula, coloca só um espaço. O que tinha dado problema aqui é que eu tinha colocado uma vírgula para separar. Voltando aqui, ó. Percebam só que aqui ele escreveu para a gente a função original e aqui ele colocou a derivada dela em relação a x. A derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. A derivada aqui do xy em relação a x é y e do y ao quadrado é zero. Essa parte aqui, quer ver? Cadê? Aqui. Essa parte aqui, o que ela faz? Ele calcula a mesma derivada, a derivada da mesma função, só que agora de segunda ordem. Então, esse 2 que você coloca aqui é para dizer qual ordem que é. Primeira ordem, segunda ordem. Você lembra da função? Que era qual? Era 2x mais y. A derivada de 2x mais y em relação a x, quanto que é, pessoal? É 2. Então, se eu mandar compilar aqui, ó, olha o que ele fez. Escreveu a função, a derivada de primeira ordem em relação a x é 2x mais y, a de segunda ordem é 2. Ah, está muito confuso, tal. Você pode pegar e dar nome a essas funções aqui. Você pode colocar diff, por exemplo, aqui, e pode colocar, por exemplo, de x. Em relação à derivada de primeira ordem, por exemplo. Posso pegar e utilizar isso aqui. O nome da variável aqui, você coloca o nome que você achar que você quiser. Só que tenta colocar nomes que ficam relacionados ao que você está fazendo. Então, por exemplo, aqui, ó.
Essa aqui vai ser a derivada de quem, pessoal? Em relação a y de primeira ordem. Essa aqui vai ser, pela lógica, essa aqui foi quem? Foi a derivada em relação a y, só que em relação a x, porque tem um x aqui, só que de segunda ordem. Essa aqui foi em relação a y de segunda ordem, também. Essa aqui... Ah, tá. Essa aqui, olha só, gente. Essa aqui, no caso, foi a derivada mista. Percebem isso? Foi a derivada mista? Quer ver? Deixa eu colocar o nome bem sugestivo aqui. Mista. Isso aqui que eu escrevi aqui embaixo é para calcular o valor daquela que eu quiser. Então, por exemplo, quando eu mandar compilar aqui, se tudo correr bem, aqui, ó, ela calculou para a gente. A função estava aqui em cima, né? Aí, então, ela primeiramente calculou a derivada em relação a x de primeira ordem, deu 2x mais y. Em relação a y de primeira ordem, deu x, né? Porque do xy é x mais 2y. Derivada de segunda ordem em relação a x, ó, 2x mais y. Deriva de novo, sobra só o 2. De segunda ordem em relação a y, pega a derivada de primeira ordem, deriva em relação a y. Do x vai dar 0, 2y dá 2. E aqui é a derivada mista, que é aquela que você mistura as duas. Pega, por exemplo, essa aqui e deriva ela em relação a y. Primeiramente, a derivada foi em relação a x. Derivada do 2x em relação a y é 0 e do y é 1. Essa conta que eu fiz aqui no final, eu acabei não escrevendo aqui, mas vou escrever agora, é o seguinte, nesse caso aqui, como eu mudei a notação, eu vou calcular essa derivada aqui. Eu estou calculando, no caso, essa derivada aqui, que foi a derivada de primeira ordem em relação a x, no ponto 2 e 3. Quando eu apertar isso aqui, ó, ela vem para cá. Ó, pelo que eu tinha definido lá, se você pegar essa função aqui, que é a derivada de primeira ordem em relação a x, no ponto 2 e 3, ó, 2 vezes 2, 4. 4 mais 3 dá 7. Exatamente, faz a continha para a gente aqui. Tá? Se você achar que você pode esquecer, pode colocar assim, é valor, ou, enfim. Deixa eu ver se funciona da maneira que eu estou pensando aqui. Bom, enfim. Teria que colocar um valor assim, nesse ponto que eu quero. Tá? Conseguiram entender a lógica aqui, pessoal? Todo mundo entenderam isso? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essas contas aqui? Ninguém? Beleza, então. Então, nesse caso aqui, deixa eu só escrever o que foi feito aqui para você poder utilizar mais à frente. Isso aqui foi o cálculo do valor da derivada de primeira ordem
em relação a x no ponto. Qual foi o ponto? No ponto 2 e 3. Aí então você vai por analogia. Se eu quiser calcular o valor da derivada mista, é só pegar, no caso, essa variável aqui e no lugar do x, y aqui, colocar o ponto que eu quero, pessoal. Conseguiram entender a lógica aqui do problema? Então, primeiramente, ó, define a função que você quiser, aquela que você quiser. Esse x aqui é para dizer em relação a quem você está derivando, e esse 1 aqui, qual vai ser a ordem que você está derivando. Gente, todo mundo entendeu isso? De boa, tranquilo? Beleza. Eu vou desabilitar isso aqui para a gente fazer o segundo exemplo, então. Ok, o segundo exemplo aqui é um pouco mais do mesmo, tá? Mas vou fazer com vocês. É uma função, no caso, trigonométrica. Tá? Aí, nesse caso aqui, é o seguinte. Deixa eu pegar e deixar isso aqui desabilitado por enquanto. Quando eu pegar e mandar compilar, olha só o que acontece. Eu queria que vocês se manifestassem para mim, me dissessem o que essa conta aqui vai fazer. Alguém abre o microfone aí, pode falar, pessoal. O que esse comando aí, que eu destaquei de azul, vai fazer para a gente aí? Ninguém, pessoal, se habilita a falar? Vamos lá? Isabela, não consegui te ouvir, Isabela. Você falou, talvez? Não, eu ia falar, mas esqueci o que eu ia dizer. Nossa, pensa um pouquinho. O que você acha que esse comando aqui faz? Ó, No caso, vai derivar de segunda ordem em relação a y? isso, exatamente. Derivada de segunda ordem em relação a y. Perfeito. Se eu quisesse, então, por exemplo, se eu quisesse calcular a derivada de terceira ordem, como é função trigonométrica, tem ordens infinitas. Se eu quiser de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, que é derivada, de se derivar várias vezes, eu quero derivada de quinta ordem. É só botar um 5 aqui que ela faz para você. O trabalho quem vai ter vai ser a máquina, não vai ser nosso trabalho. Então, se eu mandar processar agora, ó, processei. Venho aqui. Ele calculou a derivada para a gente aqui. Nesse caso, eu tenho uma derivada pequena aqui. Me deu só isso. Se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui, em vez de ser só um x, se tivesse um xy aqui, por exemplo, botar aqui entre parênteses, botar um x aqui, quer ver? 1 vezes y aqui, por exemplo, e mandar compilar, acho que vai ficar bem melhor. Já deu uma conta bem diferente. Vamos só fazer o seguinte, pessoal, está quase acabando aqui. Deixa eu parar essa aula aqui, nesse momento aqui. Daqui a pouco a gente continua. São 8h57, 9h07 a gente pega e retorna então, tá bom? Daqui a 10 minutos. Vamos dar um intervalo em 10 minutos.